Olá, estudantes do nono ano, tudo bem? Professora Larissa, nossa intérprete Jéssica. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre o darwinismo, um pouquinho da história do Darwin e as suas contribuições. Então, os objetivos: conhecer um pouco do pensamento evolucionista, com ênfase nas ideias do Charles Darwin, uma pessoa que com certeza você já ouviu esse nome, né? Muito famoso, muito importante aí dentro da biologia, dentro das ciências. E para começar então, dá uma olhada nessa imagem aqui. Nós temos, né, um pesquisador, um estudioso. Por que é tão importante o estudo realizado pelos pesquisadores? Alguma vez já pensou sobre isso? Pensa na qualidade de vida que a gente tem hoje, em todo o conhecimento que a gente tem hoje. Se não fossem tantos pesquisadores que passaram pelo nosso planeta, certamente não estaríamos onde estamos hoje. Então, cada pensador, pesquisador, mesmo em épocas remotas, quando nem tinha tecnologia, não tinha acesso a tantos recursos como a gente tem hoje, mas cada um deles, à medida que foi fazendo suas observações, criando suas teorias, contribuiu para todo o conhecimento que nós temos hoje, tá? Então a gente precisa valorizá-los, sem dúvidas, né? E para começar a conhecer um pouquinho sobre o Darwin, temos aqui uma matéria que saiu na Super Interessante. Como foi a viagem que levou Darwin a criar a teoria da evolução? Então vamos ver alguns trechos dessa matéria? Foi revolucionária e muito mais longa do que o esperado. Durou 5 anos em vez de 2, que era para ter durado. A jornada de barco ao redor do planeta, partindo da Inglaterra, aconteceu entre 1831 e 1836, no momento em que a Europa balançava entre explicações criacionistas e evolucionistas para o funcionamento do mundo animal. Então, o Charles Darwin fez uma viagem muito famosa também, uma viagem que durou 5 anos aí a bordo de um navio, tá? Bem num período crítico ali em que na Europa, né, as pessoas defendiam muito o criacionismo, achavam que era uma entidade divina que tinha construído tudo do jeitinho que os seres vivos são, tá? E aí, então, nessa jornada, durante esses 5 anos, o Darwin coletou muitos fósseis, desenhou muita coisa no seu diário de bordo, escreveu, fez muitas anotações. Ele foi chamado justamente para fazer esse tipo de levantamento, tá? Então, o Darwin, ele foi o 5º de 6 filhos do casal Robert e Susana Darwin. Ele era muito curioso desde criança, colecionava plantas, pequenos insetos, besouros, ele estudava muito. E quando jovem se tornou aí um naturalista e muito influenciado pelo seu pai, ele acabou estudando medicina. Era bem diferente do que é hoje, né? Hoje você faz medicina, hoje você faz biologia. Na época, o naturalista ele acabava adquirindo vários conhecimentos ao mesmo tempo, mas ele a princípio começou estudando aí medicina por influência do seu pai. Quando ele completou 22 anos, então, por essa fama de naturalista curioso que ele tinha, ele foi convidado para acompanhar esse navio chamado Beagle, que ia dar meio que uma volta ao mundo, tá? Então ele foi convidado como naturalista para poder catalogar o máximo de espécies que ele encontrasse. E aí, continuando mais uns trechos da matéria, a missão da viagem, que partiu da Inglaterra em 1831, era mapear a costa da América do Sul para atualizar as cartas náuticas daquela época. Então, o objetivo do navio era esse, tá? Não do Darwin, né? O Darwin foi chamado para aproveitar aquela viagem e catalogar espécies. Mas o objetivo da viagem do navio em si era mapear a costa da América do Sul para atualizar as cartas, as coordenadas geográficas, né? Todas essas cartas náuticas ali da época e, de quebra, deixar na Patagônia 3 indígenas argentinos que haviam sido catequizados naquela época. O navio Beagle aportou na Bahia e seguiu para o Rio. Então, sim, o Darwin passou aqui pelo Brasil também.
Choque para Darwin no Brasil foi presenciar o comércio de escravos. Foi bem na época, né, que o Brasil ainda vivia nesse regime de escravidão. Então ele ficou surpreendido, ficou entristecido com isso, né? Prática que já havia sido abolida na Inglaterra, lá de Darwin, em 1808. Então, muitos anos depois, né, que a abolição já havia acontecido lá na Inglaterra, no país dele, ele passa pelo Brasil e ainda se depara com essa situação, né? Então isso também chocou ele. Mas não foi a única coisa aqui no Brasil que chocou ele. Outra coisa também, né, outro ponto que chamou muita atenção dele foi a biodiversidade brasileira. Foi alguns animais que ele encontrou também por aqui, tá? A viagem, então, durou 5 anos. Os locais mais importantes, mais significativos por onde ele passou foi o Brasil, o Chile e as Ilhas de Galápagos. Como que a gente sabe disso? Então, as obras, os registros do Darwin sobre essa viagem destacam principalmente essas 3 regiões. Então, foi onde ele mais encontrou aí seres vivos que lhe chamaram a atenção. Olha só, então, por onde o navio Beagle passou durante esses 5 anos. Então, o objetivo era mapear, né, toda essa região, aqui, essa costa aqui da América do Sul. Eles passaram, então, pela Ilha de Galápagos, eles passaram pelo Oceano Atlântico, próximo ali o continente europeu, africano, lá no Oceano Índico também chegando lá a Austrália. Então, ele teve uma oportunidade de conhecer ambientes diferentes em termos de relevo, de vegetação, de clima e principalmente conhecer, observar espécies também completamente diferentes. Então, essa viagem foi fundamental para o Darwin produzir as suas teorias, as suas ideias e depois desses anos viajando, anotando tudo aquilo, ele conseguiu sentar, se organizar e colocar finalmente suas ideias no papel. Antes da gente continuar essa história, olha só, a nossa primeira atividade de hoje é bem simples. Se você prestou atenção, certamente você vai responder aí com muita facilidade. Qual era o principal objetivo do navio Beagle na viagem realizada em 1831 com a companhia do Charles Darwin? O objetivo do navio, qual que era afinal? Não do Darwin nesse navio, mas sim do próprio navio, né? Porque que ele estava partindo para aquela viagem lá? Rapidinho, responde aí e já retornamos para continuar.
Muito bem. Então, se você prestou atenção nos slides anteriores, você viu que o objetivo desse navio, a missão desse navio, né, era mapear a costa da América do Sul. Isso para eles terem atualizações ali das cartas geográficas, que era um instrumento, né, que na época levava aí as viagens, não tinha GPS, toda a tecnologia que tem hoje. Então o objetivo era esse e o Darwin foi convidado a fazer parte desse navio para que ele pudesse coletar informações, catalogar espécies, tá? Na Patagônia, o Darwin encontrou fósseis de animais como o da preguiça gigante, um animal que atualmente, né, está completamente extinto, não existe mais, mas ele encontrou os fósseis dessa preguiça gigante, extinta há cerca de 11 mil anos, e ele conseguiu então comparar esse esqueleto fóssil, né, com animais atuais e conseguiu identificar semelhanças entre essa preguiça, que não existe mais, com alguns mamíferos que atualmente são existentes aí no nosso planeta. Isso foi um dos pontos, né, importantes nessa descoberta desses fósseis. Permitiu a ele fazer essas comparações. Na Cordilheira dos Andes, Darwin encontrou fósseis de animais marinhos nas montanhas. Como assim? Animal marinho na montanha? Ele imaginou então que a única explicação possível era que num passado remoto, né, aquelas montanhas provavelmente estiveram inundadas, estiveram no fundo de um oceano. Então, através dessas marcas que ele encontrou, ele também conseguiu identificar algumas mudanças não só nos seres vivos, mas até mesmo no nosso planeta, na questão do relevo, hidrografia, né? Então ele conseguiu ir anotando muitas coisas conforme ele foi encontrando esses registros. No arquipélago, lá na ilha de Galápagos, ele ficou impressionado, porque ele observou que várias daquelas ilhas lá em Galápagos eram colonizadas por espécies diferentes de aves, de pássaros chamados tentilhões. E ele reparou, o que mais chamou atenção nele foi que aqueles tentilhões, conforme a ilha que ele estava, tinham bicos completamente diferentes. E aí então a conclusão dele não foi imediata, né? Através de estudo, muita observação que ele fez, anotações. A conclusão do Darwin sobre isso foi que os bicos eram adaptados aos hábitos alimentares. Ou seja, ele notou que em algumas ilhas os tentilhões comiam pequenas frutinhas. Então tinha um bico pequeno, um bico que ajudava a quebrar as frutinhas. Já na outra ilha, dependendo do tipo da alimentação, o bico precisava ser um pouco maior, né? Mais rígido, mais comprido. Então ele relacionou aí esses diferentes bicos a adaptações aos hábitos alimentares, ao tipo de comida que aquela ave, né, estaria ingerindo. Essas observações, aliadas a outras evidências constatadas pelo Darwin, elas contradiziam aquela teoria que era mais aceita, mais defendida na época, que muita gente acreditava que a Terra, os seres vivos, eles eram imutáveis, que eles não mudavam nunca, tá? Permaneceriam, né, idênticos do início ao fim da vida. Então, tudo que o Darwin colocou no papel, que ele foi colocando ali na sua teoria, era contra tudo que as pessoas mais acreditavam. Isso gerou um certo medo para ele, para sua família também, tá? Darwin inferiu que se a espécie humana passa por uma seleção decorrente da escassez de alimento, ou seja, se nós, através da escassez de alimento, né, acabamos sofrendo algumas adaptações, todas as outras espécies de seres vivos também passariam. E aí chega um ponto principal de maior destaque para o trabalho do Darwin, que é a famosa seleção natural. Então, o que o Darwin fala sobre essa seleção natural? Que a natureza, o próprio meio ambiente, ele vai selecionando as espécies. Como que ele faz isso? Não é o mais forte, mas é o mais adaptado. Então, todo ser vivo que vai se adaptando ao ambiente, ao clima, ao alimento,
ele vai tendo mais chances de sobrevivência e, consequentemente, de se reproduzir. Então, a isso que a natureza faz, o Darwin chamou de seleção natural. E agora, então, é o momento de você explicar com as suas palavras, não precisa recorrer à internet, a dicionário, é com as suas palavras. O que você entende por seleção natural? Como que ela age, como ela atua nos seres vivos? Então, vou dar um tempinho para você elaborar a sua resposta aí e já volto para a gente continuar. Então, esta questão, como ela é bem pessoal, né? Você pode explicar de várias formas, então não se preocupa, ai, mas a minha resposta não está igual a esta, né, do slide. Não tem problema nenhum, não precisa estar igual. Só ver se está faltando alguma coisinha para você complementar
ou então, né, se realmente está completamente diferente dessa, aí sim se precisa arrumar. Então, por isso a importância de você socializar, trocar ideias aí com o pessoal da sua turma, com seus professores, né, antes de apagar, para ter certeza se realmente precisa arrumar ou apenas complementar as suas ideias. Então, a seleção natural, né, que é a principal ideia aí proposta, nova ideia proposta pelo Darwin, ela é um processo de seleção de características mediado pelo ambiente, ou seja, características novas vão surgindo nos seres vivos por conta de uma exigência do próprio ambiente. Então, aquele bico dos tentilhões que ele percebeu que eram diferentes, era porque o tipo de alimento daquela ilha exigia que aquela característica fosse surgindo. Então, era uma adaptação para aquele tipo de alimento. E aí, então, os indivíduos nesse processo, né, de uma população que possuem características mais favoráveis, que são mais adaptados, eles apresentam maiores chances de sobreviver e, consequentemente, de se reproduzir. E assim, então, a espécie continua existindo, crescendo, se reproduzindo. Então, a seleção natural, ela é algo importantíssimo, porque ela vai garantir, né, que aqueles seres vivos que estão mais adaptados vão tendo maiores chances de sobrevivência. E essa seleção, né, que a natureza mesmo faz, então, o Darwin chamou de seleção natural. E aí, mais um trechinho daquela matéria, tá? Lembrando que depois você pode ler ela na íntegra, acessando aí o QR Code com a câmera do seu celular. O navio ainda viajou por 8 meses depois de deixar a Oceania. Durante o trajeto, Darwin coletou e despachou ossos, carapaças, pedras, plantas. Ele deixou para vários especialistas ingleses. Então, tudo que ele trouxe, além das anotações, desenhos que ele fez naquele diário de bordo, ele ainda levou para outros especialistas para ajudar, né, a ele a conquistar mais informações. Quando voltou à Inglaterra, em outubro de 1836, escutou a opinião de especialistas da época que tinham recebido as suas amostras e começou então a traçar a sua teoria. Então veja, o Darwin, né, um pesquisador que não fez assim a sua obra, né, num período curto de tempo. Pelo contrário, 5 anos ali da vida dele a bordo desse navio pelo mundo, coletando informações. Depois que ele chega da viagem, que ele vai sentar e começar a organizar toda aquela bagunça de ideias num papel, né, num manuscrito, que depois deu origem aí a um livro, um dos seus livros mais famosos, que se chama A Origem das Espécies, tá? E chegamos ao fim desta aula. Então, nessa aula nós conhecemos aí um pouquinho, né, da história do Charles Darwin e falamos aí o que é o conceito que ele propõe de seleção natural. Espero que você tenha gostado dessa aula. Obrigada pela sua atenção e até mais!